Meu nome é Gabriel e até o final desse vídeo eu quero te mostrar 3 coisas que podem mudar a sua realidade financeira. Mas antes eu quero te mostrar a prova de que eu ganho mais de 30 mil reais usando apenas o meu celular e uma conexão com a internet. Segundo, eu quero te mostrar como é que eu fiz toda essa quantia, quais as ferramentas eu utilizei e qual é a dinâmica do meu trabalho para ter esse tipo de resultado. E eu quero te mostrar que o meu trabalho não tem nada a ver com pirâmide financeira, com marketing multinível, então você não precisa ficar indicando ninguém para você ter os teus ganhos. Então eu trabalho e recebo, simples assim. Terceiro e último, eu quero te mostrar como você pode seguir os meus passos e ganhar tudo isso também diretamente da sua casa, utilizando apenas o teu celular ou laptop e sem a necessidade de ter experiência ou ensino superior. Eu quero te mostrar também o que é que eu fiz para ter êxito nesse meu trabalho, que pode unir as suas paixões, os seus hobbies e uma alta remuneração, e tudo isso sem nenhum risco financeiro. Mas antes de tudo, eu quero te contar um pouco da minha história e sobre como eu encontrei esse mercado. Mas por que contar a minha história? Bem, porque nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive o que comer, nem sempre eu tive prosperidade, eu não nasci em um berço de ouro e tudo que eu tenho hoje é fruto desse trabalho. Eu sou Gabriel Costa, tenho 25 anos e há um tempo atrás eu passei por aquela fase que todo homem passa, de você olhar para o seu redor e se fazer aquela pergunta: o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Quando a gente é jovem, adolescente, a gente vive aquela utopia de acreditar que iremos para a faculdade e depois de formados iremos seguir carreira em uma grande empresa e ganhar ótimos salários. Porém, a gente só acredita nisso enquanto não sai de fato para o mercado de trabalho. Depois que você vai para o mercado procurar emprego, você percebe que hoje em dia todas as profissões do mercado estão saturadas, ou seja, é muito profissional para poucas vagas. E quando você encontra uma vaga, você recebe um salário que mal dá para você viver uma vida digna. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Fiz faculdade de publicidade acreditando que ao sair da faculdade encontraria um grande emprego, seria um publicitário de renome, poderia viver meus sonhos, atingir minhas metas. Mas a realidade foi totalmente oposta. Eu encontrei um emprego onde eu recebia um salário mínimo e esse salário já era pouco para mim sozinho, imagina namorando. Digamos que eu não tinha aquele prazer de levar minha namorada para jantar nos fins de semana. Não tinha condições de fazer uma surpresa enviando flores na casa dela, simplesmente porque o dinheiro não dava para nada disso. Mas mesmo com a situação apertada, decidimos nos casar e logo após o casamento, a minha esposa ficou grávida. Ou seja, o meu salário, que já era pouco, agora teria que alimentar 3 bocas. E não era apenas alimentar. Quando a minha filha nasceu, você sabe que um bebê gera despesas e comigo não foi diferente. Eram fraldas, farmácia, visita ao pediatra, roupas para criança e uma despesa altíssima. E para piorar um pouco, a empresa que eu trabalhava começou a passar por algumas dificuldades financeiras, não conseguindo arcar com a folha salarial dos funcionários. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Que teve mês que eu não cheguei a nem mesmo receber o meu salário. O que resultou em um acúmulo de dívidas porque eu não conseguia pagar a conta de água, de luz, faturamento do cartão. Comecei a pegar dinheiro emprestado e acumulei mais de 15 mil reais em dívidas, precisando até mesmo de ajuda e doação de alimentos. Nessa época, eu e minha família começamos a receber doações de cesta básica. Tivemos que sair do apartamento onde eu morava para ir morar na casa do meu sogro. E como se tudo isso não fosse suficiente, a empresa que eu trabalhava ainda me mandou embora. Então agora sim eu precisava urgente encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Foi aí que eu percebi que na vida existem 2 forças que nos movem: a inspiração e o desespero. Naquele momento, o que começou a me mover foi o desespero. Eu saí procurando formas de ganhar dinheiro, comecei a entrar em contato com meus amigos, familiares em busca de emprego, oportunidade de trabalho ou quem sabe pelo menos um bico ali temporário, porque eu tinha uma filha pequena, eu precisava fazer alguma coisa, não dava para viver de ajuda. Foi aí que em uma conversa, um amigo me apresentou o marketing digital de afiliados, me mostrou seus lucros, me mostrou o que ele fazia e eu vi que era simples, que dava para fazer. Que não exigia nenhum talento ou habilidade excepcional, que bastava me dedicar e buscar o conhecimento certo e minha vida poderia mudar, assim como a vida do meu amigo também mudou.
Bem, eu não perdi tempo, eu comecei a estudar, me dedicar e colocar a mão na massa. Tudo isso me trouxe um resultado que literalmente mudou a minha vida. E como eu disse no início do vídeo, eu quero te levar diretamente para a tela do meu computador, mostrar os meus resultados, te mostrar os meus lucros e quais as ferramentas que eu utilizo para ter esses resultados. Talvez você olhe para esses resultados e possa imaginar que tudo isso foi muito fácil, mas não foi. A princípio eu estava quebrado, não dava para comprar treinamentos nem fórmulas, então eu comecei a estudar sozinho através de blogs e canais do YouTube. Eu passava horas e horas assistindo os vídeos e não conseguia ter resultado nenhum. A minha conta na Hotmart estava zerada, não conseguia vender nem para os meus próprios amigos. Comecei a questionar o mercado, porque se eu não estava vendendo, comecei a desconfiar que tudo aquilo era fake, era uma grande mentira. Mas aí não fazia sentido tudo aquilo ser uma mentira, porque eu ia no Google, eu pesquisava e eu via várias pessoas com vários prints de resultado fazendo aquilo. E parecia que funcionava com todo mundo e menos comigo. E o que tinha de errado em mim? O que é que os outros tinham que eu não tinha? Bem, mas tinha um fator. Todas aquelas outras pessoas tinham feito um curso e eu não. Eu ainda estava somente vendo vídeos no YouTube. Então eu percebi que o YouTube, apesar de ter muito conteúdo bom, tem um pequeno problema. Na verdade, esse pequeno problema era todo o conteúdo gratuito da internet. Era um conteúdo fragmentado, não tinha uma segmentação. O que eu quero dizer com isso? Normalmente os cursos seguem um passo a passo, uma fórmula que te levam até conseguir o resultado. Nos vídeos gratuitos você não encontrava essa sequência. Você encontrava um vídeo ensinando como se cadastrar na Hotmart e depois você já encontrava um outro vídeo te ensinando a como fazer um saque daquilo que você tinha ganhado. Mas e o processo que estava ali no meio? De escolher um produto, as formas de anunciar, como você vai vender esse produto. Esse conteúdo era totalmente picado ali na internet. Às vezes você encontrava esse conteúdo no canal de fulano e ia encontrar a complementação desse mesmo conteúdo no canal de ciclano. E como então minerar tudo isso? Como pegar todo esse quebra-cabeça e juntar tudo isso sem saber exatamente aquilo que eu precisava fazer? Eu ficava um louco. Eu não sabia como colocar todo esse conteúdo em ordem e em sequência. Então eu percebi que a única forma de encontrar um passo a passo, um mentor que realmente me pegasse pela mão, me fizesse chegar no objetivo que eu queria, era comprando um treinamento. Mas eu não tinha nem dinheiro para pagar as minhas dívidas, quanto mais para comprar um treinamento. E aí eu comecei a pensar nos riscos. E se eu pegar dinheiro emprestado com alguém e esse negócio não der certo e eu não conseguir pagar essa pessoa, vai ser mais uma dívida no meio de tantas. Mas finalmente eu tomei coragem e decidi que eu ia precisar de ajuda nessa questão. Foi aí que eu liguei pro meu pai e fiz uma coisa que para muitos é uma situação humilhante. Eu liguei pro meu pai e pedi para ele me emprestar o cartão. Eu expliquei para ele que existia uma oportunidade de trabalho, mas que necessitava de um conhecimento específico e que eu necessitava fazer esse treinamento, só que eu não tinha condição. E a única coisa que iria me salvar nessa hora seria o cartão dele. Foi aí então que ele me emprestou esse cartão e eu consegui comprar o treinamento. Quando eu comecei a fazer o treinamento, eu percebi algo interessante. Que quando você tem um passo a passo, quando você tem uma fórmula, uma metodologia a ser seguida, faz toda a diferença. E logo no primeiro mês eu comecei a ter resultados, eu comecei a escalar os meus ganhos e eu percebi que quando você tem um treinamento, você começa a encaixar tudo aquilo que você viu no YouTube realmente num passo a passo. Então todos aqueles vídeos que você viu vai começar a fazer sentido para você porque você tem um passo a passo. E esse treinamento foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a escalar os meus ganhos. Foi simplesmente fantástico perceber que tudo aquilo realmente existia, todas aquelas oportunidades, e pensar que eu quase desisti porque eu não queria comprar um treinamento. Hoje, olhando para trás, eu percebo que a gente perde muitas oportunidades na vida simplesmente porque a gente tem medo de arriscar, por medo de dar alguns passos. Graças a Deus, a minha oportunidade eu acabei agarrando. Comecei a prosperar, quitar minhas dívidas, consegui sair da casa do meu sogro e finalmente dar uma vida digna para minha família. Consegui fazer a nossa viagem dos sonhos, dar tudo de bom e do melhor para minha esposa e para minha filha. Consegui passar mais tempo junto com elas devido à liberdade de tempo que a internet proporciona. Inclusive eu quero chamar aqui a minha esposa para mostrar para vocês e falar um pouco de como que a nossa vida mudou depois que eu conheci o marketing digital. Amor, vem aqui.
Oi, gente, meu nome é Rebeca, sou esposa deste homem e a nossa vida mudou por completo, né, amor? Eu acho que a gente tá vivendo hoje o que a gente sempre sonhou a vida inteira em viver. Qual que foi o ponto, assim, que mais mudou depois que a gente melhorou, assim, a nossa situação financeira? Ah, e no mercado, a gente fazia compra. Nossa, a gente passava tanta dificuldade da minha mãe ter que fazer compra pra gente, lembro? Nossos pais ajudavam muita gente com as compras lá de casa. E no dia que a gente pôde ir no mercado fazer a nossa primeira compra, eu nunca esqueço do dia que a gente fez a nossa primeira compra, foi incrível. Nunca esqueço. A gente sempre gostou muito de viajar e poder viajar hoje tranquilo, sem se preocupar com a questão financeira é incrível. Principalmente porque quando a gente estava naquele momento difícil, a gente não pôde viajar quando a gente completou 1 ano de casado. Sim, Então agora isso... E eu casei com um sonho de todo aniversário de ano de casado a gente queria viajar. E não era possível. E agora, desde que tudo começou, né, amor? Então hoje, graças a Deus, o marketing ele nos proporcionou aí uma vida muito mais, vamos dizer assim, satisfatória. Não só financeira, mas pessoal também, da gente conseguir aí realizar vários sonhos. Sim, a gente é muito grata a Deus por isso. Bom, depois que eu conheci esse mercado e que minha vida mudou através dele, eu pensei, poxa, quantas pessoas também não estão vivendo uma realidade parecida com a minha, ou até pior do que a minha, e eu preciso fazer algo para ajudar essas pessoas. Pessoas que estão perdidas, que não estão desempregadas, que estão necessitando de alguma coisa. Essas pessoas precisam conhecer também esse mercado, essas pessoas precisam entrar nesse mercado. Mas eu sei que só a minha história de vida não é o bastante para ajudar. Eu precisava fazer mais. Eu precisava encontrar uma forma de garantir o sucesso das pessoas. Foi a partir daí que eu decidi então lançar o meu treinamento, onde eu conseguiria te garantir os resultados e te dar a oportunidade de começar a ganhar dinheiro através da internet e sem nenhum risco financeiro. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem estar em situação de desemprego e para adquirir um treinamento precisaria fazer como eu fiz, pedir um cartão emprestado para alguém. E é claro que bate aquele medo, né? E se não der certo? Eu vou ter mais uma dívida e como é que eu vou fazer para pagar isso? Por isso eu criei um método impossível de dar errado e impossível de você sair no prejuízo. E como que ele funciona? Eu desenvolvi um treinamento com base na minha experiência e com base em tudo aquilo que eu aprendi. Depois que eu comprei o meu primeiro curso, eu comecei a pegar o valor que eu ganhava e investia uma parte sempre em novos treinamentos. Eu comecei a fazer vários cursos sobre marketing digital, do básico até o avançado sobre geração de renda na internet. Eu gastei milhares, sim, eu gastei milhares de reais em novos treinamentos e em cada aprendizado, em cada novo treinamento, eu conseguia aumentar ainda mais os meus ganhos. Eu criei um curso completo com todo o conteúdo dos cursos que eu fiz sintetizados num único lugar e por apenas 5% de todo o valor que eu investi nesses outros treinamentos. Mas eu sei que o meu treinamento não é para todo mundo. Já viu quando você pega uma receita de bolo e você erra só na quantidade de fermento? Mas esse erro, apesar de pequeno, pode comprometer todo o bolo? Pois é, apesar do meu método ser um passo a passo, você só tem que repetir ele para você ter resultados. Eu sei que alguns não vão se dedicar como é necessário e sei também que alguns vão seguir as fórmulas pela metade e com isso alguns de vocês não vão ter resultado. Afinal, o que determina o seu sucesso é o seu nível de comprometimento e nem todo mundo é comprometido. Então qual foi a estratégia que eu criei para zerar esse risco? Eu vou te dar 7 dias de garantia, ou seja, você faz o meu treinamento, aprende as técnicas que eu utilizei, aprende a trabalhar do básico ao avançado no marketing digital e se tudo der certo, você mudou de vida. Mas se na pior das hipóteses você achar que o treinamento não é para você, se você não se identificar com o mercado e achar que não vai ter resultados, eu devolvo todo o seu dinheiro. Ou seja, a oportunidade está diante de você nesse momento. Qualquer pessoa que fizer as contas vai perceber que você só tem a ganhar, porque na pior das hipóteses, o máximo que você vai perder é o seu tempo. Então, nesse treinamento, eu quero te ensinar a como trabalhar fazendo o que você ama e recebendo muito por isso. Imagina você ter tempo para sua família, se dedicar mais a cuidar dos seus filhos, ter tempo para sua esposa e ainda chegar no final do dia e você ter R$200 em vendas. Imagina ter liberdade de horário e geográfica, podendo trabalhar de casa, de um escritório, de uma praia, de qualquer lugar com internet. Eu quero te ensinar como ganhar muito tendo qualidade de vida. E tudo isso com risco zero.
Atualmente, eu já mudei a vida de mais de 10 mil alunos e além do treinamento eu faço lives toda semana e temos grupos de mentoria no Telegram e no Facebook para poder acompanhar todo o seu desenvolvimento e poder te ajudar a alcançar realmente os seus resultados. Então, se você deseja fazer parte do nosso time como esses alunos e realmente mudar de vida, clique agora no botão que está aqui embaixo e aproveita enquanto as vagas para o nosso treinamento estão abertas nesse valor promocional. E agora eu deixo vocês com uma frase de Peter Drucker. Para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que tomar uma atitude de coragem.